Isaías 1, a partir do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 9. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptos, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoraram em vossa presença, e está como devastada, numa subversão de estranhos. E a filha de Sião é deixado como a cabana da vinha, e como a choupana do pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhante a Gomorra. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, fala conosco na tua palavra. Nós oramos a ti no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Os irmãos, como eles estavam dizendo, nos dias que nós vivemos, dentro do povo de Deus, dentro do meio evangélico, impera a falta do conhecimento de Deus e do seu Filho, Jesus Cristo. As pessoas começam a criar um novo Deus de acordo com a sua vontade. Começam a atribuir a Deus características que não são inerentes do Senhor Deus, mas que são favoráveis à concupiscência do povo. Então criam para si um Deus imaginário e se apoiam no Deus ou no amor de Deus, e se apoiam também na graça que o Senhor tem demonstrado ao homem, como se a graça nos livrasse da ira de Deus, como se a graça fosse suficiente para que, vivendo nós fora dos desejos ou fora dos mandamentos de Deus, ainda estivéssemos vivendo a graça de Deus. Há pouco tempo eu trouxe aqui uma mensagem, nós colocamos o nome nessa mensagem de A Graça Cega. As pessoas acham que recebendo a graça de Deus é como se agora Deus fechasse os olhos para tudo o que a pessoa faz, para os seus caminhos, para as suas atitudes, para os seus pecados. E nós entendemos que a graça de Deus não é uma graça cega, mas a palavra de Deus diz que os olhos de Deus estão fitos no seu povo. Tudo que nós fazemos
está patente diante dos olhos de Deus. Quando nós lemos lá Apocalipse 2 e 3, nós vemos as cartas, algo que o Senhor Jesus ali fala para todas as igrejas, sem exceção, eu conheço os seus caminhos. Deus conhece nossos caminhos. Não há nada que nós fazemos que esteja escondido aos olhos de Deus. Então a graça sob a qual nós vivemos não é uma graça cega, mas é uma graça que, conhecendo nossas limitações, conhecendo os nossos pecados, nos oferece um momento de arrependimento e de conversão, de mudança de atitude, sabendo Deus que nós estaríamos sujeitos a esse pecado. A palavra de Deus lá em Romanos diz que o pecado nos cerca tão de perto. Em Romanos não, em Hebreus, nos diz que o pecado nos cerca de perto. Lá no primeiro livro da Bíblia, Deus vai dizer a Caim: o pecado está à sua porta, basta você atendê-lo. Então em toda trajetória humana, o pecado esteve à disposição do homem. E Deus, conhecendo a nossa situação, a nossa limitação, Deus então envia o seu Filho Jesus a absorver todo o nosso pecado, a nossa iniquidade, nossas falhas, nossas limitações, e cravar na cruz do Calvário e nos oferecer, juntamente com a graça, o perdão e a força para nós nos convertermos dos nossos caminhos. E Deus vem dizer: eu conheço os vossos caminhos. E nós conhecemos a Deus. Para cada um de nós, se nós formos fazer aqui uma pergunta: quem é Deus para você? O que Deus representa na sua vida? Muitos vão dizer que Ele é o Criador, muitos vão dizer que Ele é soberano, mas Deus nos vê como filhos. Nós precisamos conhecer a Deus como Pai. E lá no início Deus já vai dizer ali nos mandamentos: honra teu pai. Nós precisamos prestar honra àquele que é o nosso Pai, àquele que é o nosso Deus. Nós precisamos ter conhecimento de Deus. O livro de Isaías nos fala do início do ministério do profeta Isaías. Deus chama então Isaías e fala para ele falar ao povo, para ele exortar o povo. A palavra de Deus, ela sempre nos serve de exortação. Se nós estamos recebendo uma palavra dizendo de Deus, mas que não nos exorta e que não nos confronta, meu irmão, cuidado com essa palavra. É uma palavra amável, gostosa, boa de ouvir, é importante para nós precisamos disso, mas o que nós mais precisamos é a palavra que nós precisamos. Porque uma coisa é aquilo que nós queremos, que nós queremos ouvir de Deus. É importante. O que você pretende ouvir de Deus? O que você quer ouvir de Deus? Nós queremos ouvir de Deus você é meu filho, hoje eu te gerei. Não é bom ouvir de Deus isso? Ou dizer: eu sou o seu pastor, nada te faltará. Olha que bênção. Não é isso que nós queremos ouvir? Mas muito mais importante é nós ouvirmos aquilo que nós precisamos ouvir de Deus. Muitas vezes a palavra de Deus é: arrepende-te, se não se arrepender, virei a ti e te tirarei do teu lugar. Às vezes é isso que nós estamos precisando, ouvir aquilo que nós precisamos de Deus. Hoje Deus quer nos dizer que nós precisamos conhecê-lo.
Isaías, então, ele coloca ali, ou melhor, Deus coloca ali através de Isaías algumas comparações a respeito do boi e do jumento. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Está falando do povo de Deus que não conhece a Deus, e compara com o boi e com o jumento, ou seja, aqueles que não têm conhecimento de Deus é pior do que o boi e que o jumento, porque esses conhecem o seu dono. O jumento conhece, sabe onde é a sua manjedoura, sabe onde ele tem que descansar, onde ele tem que procurar abrigo. E muitas vezes o povo de Deus não tem esse conhecimento, não sabe que Deus é tudo na vida dele, que Deus é o Pai, não sabe onde procurar abrigo, onde é a sua manjedoura, o lugar onde você vai encontrar alimento, que você vai encontrar descanso, que você vai encontrar paz, segurança. Muitas vezes o povo de Deus não sabe onde encontrar essa segurança porque não conhece a Deus, e Deus vem reclamar desse procedimento do povo não conhecê-lo. Deus está à disposição para aqueles que o buscam, e o desejo de Deus é que nós cresçamos na graça e no conhecimento dele. Esse é o grande desejo de Deus. Nós vamos chegar à plenitude desse conhecimento. Um dia nós vamos chegar quando nós o vermos face a face. Aí nós o conheceremos plenamente. Mas enquanto nós estivemos aqui nessa terra, fomos peregrinos aqui, nós precisamos conhecer mais e mais, dia após dia, o nosso Deus. E como nós fazemos isso? Na palavra. É na palavra. E muitas vezes nós passamos tempos e tempos sem meditar, ou seja, na Bíblia, ou seja, quem sabe até mesmo um aplicativo de celular. Está ali à disposição, está com você o tempo todo. Hoje ninguém sai de casa sem o celular. É como se você estivesse nu. Quando você sai na porta, você percebe que está sem o celular. Às vezes você sente até vergonha. Eu não tenho que voltar rápido para pegar. Ali você tem um aplicativo com a palavra de Deus e muitas vezes você não abre. Aí você vai buscar a palavra de Deus no YouTube e está ali aberto a diversas influências. A palavra de Deus diz que há muitas vozes no mundo e nenhuma delas tem sentido. Seja uma voz que te leve à presença de Deus, ou seja algo que te afaste de Deus, todas têm um sentido. Seja um sentido que Deus tem colocado ali, algo que vai te mover, algo que vai te chamar a estar mais próximo de Deus, mas também o adversário pode colocar ali algo que vai te afastar de Deus, que vai enfraquecer a sua fé, que vai fazer te esfriar na fé, nessa caminhada. Nós precisamos conhecer a Deus. O boi conhece, e será que o povo de Deus hoje está conhecendo? O que leva o homem à perdição é falta de conhecimento. Aqui a palavra nos fala. Isaías então começa a falar de uma nação pecadora. É a nação que nós vivemos. Não somente nós não somos privilegiados que vivemos numa nação pecadora. As nações hoje pecadoras, ou sempre foram pecadoras, sempre andaram distante de Deus. E Deus em todo o tempo, desde o início, Deus advertiu que o homem, o pecado está à sua porta, basta atendê-lo. Mas Deus desde o início já prepara todas as coisas para a redenção e para a salvação do homem. Lá na época, no início, na época de Caim, o cordeiro estava à disposição. Quando os pais, Adão e Eva, pecaram, o cordeiro foi sacrificado no lugar deles, porque a condenação de morte era sobre Adão e Eva, porque Deus disse: o dia que comer dessa árvore certamente morrerás. E como a palavra de Deus não volta atrás, e Deus não muda a sua palavra por nada, alguém precisava morrer pelo pecado.
Naquele tempo o cordeiro foi imolado pelo pecado. Caim tinha à sua disposição o perdão de Deus, mas preferiu viver distante, fugir da presença de Deus, andar por outros caminhos. Hoje o homem tem à disposição o Cordeiro de Deus, que tem o seu sangue derramado, teve o seu sangue derramado, e esse sangue poderoso para perdoar os pecados. O homem tem à disposição, e muitos escolhem andar distante e fugir da presença de Deus. É importante nós vermos aqui no início do livro de Isaías como que a palavra, como que a mensagem de Isaías muda. Os primeiros versículos, os primeiros capítulos, Isaías está sempre dizendo: ai da nação, ai daqueles, ai dos que levantam de manhã, ai dos que praticam iniquidade. Mas quando ele tem um encontro real e verdadeiro com o Rei dos Reis, aí ele se confessa ao Senhor e diz: ai de mim, que vou perecer. Glória a Deus. Meus irmãos, nós precisamos conhecer esse Deus soberano e entender que nós necessitamos da sua misericórdia, da sua graça, do seu perdão. E ao invés de nós dissermos ai dos outros, como está a nossa vida diante desse Deus? Ai de mim, que sou pecador e vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então nós precisamos ver a situação que nós estamos, em que meio nós estamos vivendo, o povo no meio do qual nós vivemos hoje. Mas primeiramente nós precisamos ver como está a nossa vida. Ai de mim que vou perecendo. A condenação e o castigo e a ira de Deus é sobre a nossa vida. Se nós não estivermos debaixo do sangue do Senhor Jesus, que como um escudo nos livra da ira de Deus, nos tira de debaixo da ira de Deus e nos traz para debaixo do seu amor e da sua graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós damos graças ao Senhor Jesus por esse sacrifício. Um dia se fez maldito e pecador, sem conhecer pecado, porque nos amou, para nos livrar dessa ira que estava sobre a nossa vida. Então Isaías ele diz: ai da nação pecadora. Mais para frente ele vai dizer: ai de mim. Meus irmãos, nós não estamos livres da ira de Deus se nós nos entregarmos ao pecado, principalmente nós que conhecemos a Deus, que conhecemos os seus princípios e os seus mandamentos. Se nós nos colocarmos debaixo do pecado deliberadamente, nós estaremos nos colocando debaixo da ira de Deus, não pela vontade de Deus, mas pelas nossas próprias escolhas. O desejo de Deus é que nós escolhemos a bênção e a vida, mas diante dos homens está colocado a bênção e a maldição, e basta agora o homem escolher. E como nós vamos escolher a bênção? Conhecendo Deus, conhecendo os princípios que em Deus não muda, conhecendo a sua moral, a sua ética. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. A palavra nos fala de um povo que voltaram para trás. Ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores. Nós somos descendências de Adão. Nós carregamos essa descendência em nós. E somente quando nós temos um novo nascimento é que nós passamos a ter a descendência de Cristo. Então nós precisamos buscar de Deus esse novo nascimento. Ao invés de nascermos da carne e do sangue, nós precisamos nascer da água e do Espírito, para que a natureza, a descendência pecaminosa seja retirada de nós e em nós habite a descendência de Cristo, que foi tentado em tudo como nós somos, mas a palavra diz que em nada ele pecou. Nós precisamos ter esse nascimento.
e abandonar essa descendência pecaminosa, descendência de malfeitores, e termos em nós o sangue de Cristo nas nossas veias, sermos descendentes do Pai, sermos filhos de Deus. O nosso DNA precisa ter o DNA de Cristo. Eu costumo dizer que a salvação é genética. Se você é da família, você vai ser salvo. Se você não é da família, isso é genética. Você precisa ter o sangue de Cristo correndo no seu corpo, te trazendo vida, te identificando como uma família de Deus. Nós precisamos ser filhos de Deus e comportarmos como filhos, honrando a Deus em todas as coisas, na nossa vida, no nosso dia a dia. As pessoas precisam nos olhar e ver Cristo em nós. E dizer: você é parecido com seu pai. Essa semana eu encontrei um rapaz que não sabia se olhava para o pai ou para o filho. Os dois exatamente igual. Aí o filho falou: não, só a conta bancária dele que é diferente. Nós precisamos ser igual a Cristo, sermos parecidos com Cristo. Precisamos disso na nossa vida, sermos ligados a essa família. Um dia éramos distantes, mas a palavra nos fala que nós fomos enxertados na videira verdadeira. Então a seiva que corre ali no caule da videira passou a correr em nós também, e nós tivemos essa fusão, essa identificação com Deus. Precisamos abandonar essa descendência de malfeitores. E aqui Deus continua: filhos corruptos. Quando nós somos filhos de Deus, nós precisamos abandonar a corrupção, a concupiscência, o pecado, sermos filhos do Pai, filhos de Deus. E onde formos, que sejamos identificados como filhos de Deus. Blasfemaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Meus irmãos, a blasfêmia é algo abominável a Deus. Talvez, isso é eu que estou dizendo, talvez pior do que o pecado é a blasfêmia. A blasfêmia é você falar contra aquilo que te abençoou um dia. Um dia você esteve debaixo da graça de Deus. Estou dizendo vocês não, tá, irmãos? Estou dizendo os homens estiveram debaixo da graça de Deus e experimentaram as bênçãos de Deus, o dom da salvação, experimentaram Deus agindo em sua vida e o Espírito Santo agindo através deles, mas um dia blasfemaram, falaram contra aquilo que um dia os abençoou. As pessoas usam uma expressão por aí, né? Cuspiram no prato. Não tem essa expressão por aí? Blasfêmia é mais ou menos isso daí. Você se alimenta das bênçãos de Deus, se alimenta dessa graça maravilhosa, você é liberto por esse sacrifício bendito, mas um dia você fala contra. Os homens falam contra. Isso é blasfêmia, blasfemar. Quando a palavra diz voltaram atrás, é porque um dia estiveram no caminho, caminhando rumo à eternidade, mas pelo pecado voltaram atrás. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus não tem prazer naqueles que voltam atrás, mas nós somos daqueles que não se retiram para a perdição, mas nós prosseguimos firmes, avantes nesse conhecimento da graça e do poder de Deus. Glória a Deus. A palavra nos fala então de uma nação que estava entregue ao pecado. Diz que desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Se nós procurarmos algo de bom nesse mundo, fora da presença de Deus, não há nada de bom, não há nada sã nesse mundo que nós vivemos, porque é um mundo entregue ao pecado. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno.
Não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Meus irmãos, nós não podemos esquecer do óleo. O óleo sobre a nossa cabeça. Estou falando do azeite que se compra por aí e passa sobre as pessoas. Aquele azeite que as pessoas dizem que é poderoso. Outro dia eu fui numa livraria evangélica e a gente foi lá comprar algumas coisas que não me lembro bem o que era, mas o atendente ali ofereceu para nós o óleo. Ele falou: esse óleo aqui, esse óleo é poderoso, hein? Eu falei: bom, se eu comprar esse óleo aqui, preciso de Deus, né? Já estou com um óleo poderoso. Nós estamos falando desse óleo, irmãos. Nós estamos falando do Espírito Santo sobre a nossa vida. Porque é o Espírito Santo que vai amolecer essas chagas. Eu me lembro, não faz muito tempo, pouco tempo atrás, eu era uma criança, 15, 16 anos por aí. Eu, desobedecendo minha mãe, como é de costume, saí de bicicleta para longe de casa. Na volta eu atropelei um cachorro de bicicleta e pelo menos uns 30 metros eu saí chiando com o asfalto afora, né? As costas todinha arrancou a pele. E durante os dias que se seguiram, aquilo, eu ia dormir com a camisa grudava nas feridas. E minha mãe precisava todos os dias pela manhã jogar o óleo nas minhas costas para retirar a camisa. Cortava a camisa aqui na frente e jogava o óleo todos os dias da manhã para amolecer as feridas. Meus irmãos, assim é a nossa vida. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, isso pode causar em nós feridas. E essas feridas, para que se curem, precisa da ação do Espírito Santo na nossa vida. A palavra diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Podemos dizer injustiça e da ira de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos conhecer esse Deus e não somente ver uma face, o amor de Deus, mas também nós precisamos ver a justiça e o juízo de Deus sobre a nossa vida também. Não podemos esquecer disso. Assim nós vivemos ou viveremos em temor de Deus. Essa caminhada é uma caminhada que nós precisamos fazer em temor de Deus. Mas o Senhor dos Exércitos aqui, ele deixa uma palavra interessante aqui para o profeta, dizendo assim: se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Sodoma e Gomorra foram destruídos por Deus por causa do pecado. O pecado, principalmente nessas duas cidades, chegou a um nível tal que Deus não suportou mais olhar para essas cidades, para o povo que vivia nessas cidades. O profeta Abacuque, ele vai dizer: tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o mal. Nós servimos a um Deus santo, a um Deus puro, e nós precisamos conhecer essa santidade e essa pureza de Deus e buscarmos sermos parecidos com Ele em tudo. Na santidade é impossível? Não é impossível. O Senhor Jesus disse: sede santos, porque Ele é santo. Ou diz: assim como o Pai é santo, importa que aqueles que o adorem também sejam santos, sejam separados deste mundo. Porque nós vemos que Deus, Ele sempre mantém um remanescente. Deus não permite que a sua obra se dissolva no meio dos anos. Quando nós vamos ver a experiência de Elias ali fugindo do rei para não ser morto, e ele ora a Deus e
diz assim: Senhor, só eu fiquei. Senhor, mataram os seus profetas, só eu fiquei. E Deus então vem dizer a Elias: não, Elias, você está enganado. Eu separei 7.000 joelhos que não se dobraram. Deus sempre tem separado um povo para buscar a sua face com retidão. Não estamos sozinhos neste mundo. Às vezes nós temos a arrogância de dizer: não, só a nossa igreja é perfeita. Longe de nós buscamos a perfeição diante de Deus, conhecendo, crescendo mais e mais no conhecimento de Deus. Isso nós buscamos. Mas Deus tem separado 7.000 joelhos que não se dobraram. Deus tem separado um povo, um remanescente, porque se não houvesse esse remanescente, Deus já teria destruído esse povo, como fez com Sodoma e com Gomorra. Se o Senhor não tivesse deixado algum remanescente. Meus irmãos, busque fazer parte desse remanescente. Busque entrar para esse remanescente, ser esse remanescente de Deus. Nós temos aqui um irmão que está sempre orando: Senhor, preserva esse povo remanescente. Sempre está orando dessa forma. Nós somos os remanescentes. Meu irmão, busque ser esse remanescente de Deus. Busque entrar na vontade de Deus, andar segundo os seus mandamentos, buscar a santificação, buscar ser parecido com Deus, buscar ser enxertado nessa videira verdadeira, e que o sangue de Cristo possa correr nas suas veias, para que Deus possa olhar para você e dizer: não, eu separei esse também, joelho que não se dobrou a esse mundo. Aleluia. Uma vida que não buscou as coisas deste mundo e que permaneceram firmes no conhecimento de Deus. Crescei na graça e no conhecimento. A palavra de Deus lá em Pedro vai nos alertar a respeito disso, e diz assim: vós, portanto, os amados. Não estamos falando, Pedro aqui não estava falando para o povo que estava distante, que não andavam segundo o caminho do Senhor, aqueles que não haviam aceitado ainda a mensagem que eles pregavam, que era uma mensagem de ressurreição, uma mensagem de arrependimento e de perdão. Pedro estava falando para os amados, para a igreja. Portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Nós precisamos tomar cuidado, porque existem por aí muitos homens abomináveis, se dizendo falar em nome de Deus, mas fazendo com que as pessoas caiam da vossa firmeza, fiquem, como é que eu posso dizer, pessoas que através da palavra dessas pessoas começam a enfraquecer na fé, perdem essa firmeza que nós precisamos ter em Cristo Jesus, ser firmes naquilo que nós estamos aprendendo e conhecendo para viver, aplicando na nossa vida. Às vezes ouvimos palavras e a gente diz assim: como pode? Será que não leram na palavra de Deus, que a palavra de Deus está dizendo ao contrário? Mas estão ensinando como se fosse a palavra de Deus, e muitas vezes isso pode nos fazer enfraquecer na nossa fé, ou até mesmo pior, voltar atrás para a condenação. Nós não somos daqueles que se retiram para a condenação, mas ou melhor, antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Às vezes nós lemos português, é meio complicado, né? Algumas pessoas dizem que português é a língua mais difícil do mundo. Às vezes nós lemos a palavra antes poderia ser anteriormente, de lá no início, mas a palavra antes aqui, ela tem um sentido de pelo contrário. Não fique firmes aí nas palavras dos homens abomináveis,
que podem, através da distorção da palavra de Deus, podem fazer vocês perderem essa firmeza em Cristo Jesus. Pelo contrário, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ao invés de nós ficarmos firmados na palavra de homens, nós precisamos firmar na graça e no conhecimento de Cristo. De onde vem a graça e o conhecimento de Cristo? De meditarmos na sua palavra. Meu irmão, não se afaste deste livro. Não se afaste, porque a palavra de Deus, glória a Deus, para nós que somos salvos, é o poder de Deus essa palavra. É essa palavra que nos vai fazer conhecer mais e mais a Deus, e não a palavra de homens por aí. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos buscar esse crescimento, esse conhecimento. Sejamos mais do que bois e jumentos. Tenhamos o conhecimento do nosso possuidor, daquele que nos criou, e muito mais do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, se entregou por nós para nos defender da ira de Deus e para nos colocar debaixo do seu amor, que é infinito. Nós só vamos conhecer Deus plenamente quando nós o encontrarmos, quando face a face nós vemos. Mas até lá nós vamos crescer na graça e no conhecimento. Amém. Buscar essa graça e esse conhecimento de Deus, e que Deus nos abençoe. Que seja esse desejo ardente no nosso coração, conhecer o Deus que nós servimos.